Aqui nos domingos, de tarde, talvez até saia uma palavra em espanhol, porque a gente só está pregando em espanhol. Já, primeiro voltando a falar português, pregar em português. Mas que alegria estar aqui. Estão prontos para a palavra do Senhor? Cheios do Espírito Santo? Amém. A mensagem de hoje é focada para as pessoas que estão cansadas. As pessoas que estão cansadas, não um cansaço físico, mas um cansaço da alma. Aquele cansaço que tira a nossa paz. E talvez uma visita em siesta aqui já não resolva mais. Talvez uma mirada, uma olhada no horizonte ou no pôr do sol já não está resolvendo mais. E essa mensagem é para você que está esgotado. Essa mensagem é para você que quer tirar a toalha, quer jogar a toalha. E ele obviamente falou comigo. Eu quero falar para você. Esses dias eu estava no Instagram vendo uns vídeos, sabe, né, daquele jeito, passando o dedo. E apareceu um vídeo de uma brincadeira. Um casal pegou um copo, colocou debaixo da torneira. E a brincadeira era encher o copo, mas aquele que ligasse a torneira, já viram esse vídeo? Enche a torneira assim, aquele que transborda o copo, perdia. Então eles vão enchendo o copo, chega uma hora que o copo já está, a água, na verdade, você olha assim, já está até sobre o copo, e eles vão de gotinha em gotinha, eles abrem um pouquinho a torneira, até que chega uma hora que uma gotinha transborda o copo. A mensagem de hoje chama a última gota. E sabe que às vezes você não precisa acontecer um desastre na sua vida. Não precisa acontecer algo grande na sua vida para você desistir, para você querer largar tudo. Talvez uma gotinha basta, talvez um pedido do seu chefe para você ficar até mais tarde, mas de tantos pedidos, de tanta exploração do seu chefe, talvez um pedido que seja simples, você ficar mais um tempo, você já não aguenta mais e você quer sair. Ou talvez aquele problema com o teu cônjuge e ele diz que vai mudar e nunca muda. E talvez talvez uma simples mentira, talvez pequena mentira, algo que ele não te contou ou ela não te contou, mas era suficiente aquela gotinha de água para você desistir e parar com tudo. Vocês estão comigo? É por isso que a mensagem de hoje é focada para isso. Tem vários pontos. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque a gente vai se embasar hoje numa história que entende muito bem e retrata muito bem exatamente as pessoas que estão cansadas. E essa pessoa talvez seja você hoje. Amém? O protagonista dessa história, o nosso ator principal dessa história é Davi. E antes de nós entrarmos na história de Davi, de fato, desse episódio que aconteceu com Davi, eu preciso relembrá-lo de algumas coisas que aconteceu com Davi para entendermos o contexto e até chegarmos nessa história. Irmão, uma coisa que eu gosto de fazer é contar história. Então vamos junto. Davi, um menino de 14, 15 anos, estava no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Coisa linda, maravilhoso. De repente o pai o chama e diz: filho, vem correndo porque tem um profeta aqui em casa. O profeta Samuel olha para Davi e diz: é você. Se ajoelha agora que eu vou ungir tua cabeça, eu vou derramar óleo. Ele derrama óleo e ele, como profeta, um bom profeta, ele lança uma profecia e uma promessa, dizendo: você menino, garoto, hoje vai se tornar o próximo rei de Israel. Um menino de 14 anos, 15 anos, seria o futuro, que estava no pasto. Como que um menino que estava no pasto, do pasto iria para o palácio? É um pouco, não tem lógica, né? Como Deus faz as coisas. Então, neste momento, aparece uma oportunidade para Davi. E é engraçado que as oportunidades aparecem justamente para nós chegarmos ao nosso destino.
Davi aceita o desafio de enfrentar o gigante Golias, o paladim dos filisteus. Ele vence, vocês conhecem a história. E essa vitória lhe dá uma carta branca, ou vamos colocar assim, um crachá, para agora ele estar dentro do palácio. Davi, ainda menino, foi contratado para ser um músico, adorador. Davi era músico, adorava o Senhor. E ele estava ali já no palácio, convivendo com todos aqueles homens, sacerdotes, homens da lei, o próprio rei. E Davi cresce, e neste lugar no palácio, Davi recebe algumas missões, e ele começa a lutar, a lutar pelo exército de Israel, pelo rei Saul. Estão comigo? Davi começa a vencer as batalhas, mas não só vencer as batalhas, Davi começa a vencer com gosto. Não era só vencer, Davi voltava com os espojos incríveis de batalha. Davi voltava com as cabeças dos inimigos na mão, mostrando para o povo, mostrando para o rei. E essa fama repentina de Davi, desde do gigante Golias, mas essa fama cresceu pelas suas batalhas e vitórias, a ponto do povo começar a cantar canções sobre Davi e não mais sobre Saul, e na verdade até fazer comparação, dizendo que Davi matava mais que o próprio rei. Então, por causa dessa fama repentina, esse crescer de Davi, o poder crescendo, porque fama traz poder, o rei Saul decide assassinar a Davi, ele decide matar a Davi. Nesse ponto, chega a Davi a notícia e ele começa a sair fugindo, ele começa a vir um fugitivo da nação, fugitivo do rei. Davi sai pelas colinas ali, na região, fugindo de colina em colina, cidades e povoados, vilas e vilas. Nessa caminhada ele encontra alguns homens que estavam também, que eram excluídos, foram deixados pelo exército, homens que eram considerados fora da lei, e Davi encontra eles, e Davi, pela sua liderança, pelo seu pastoreado, talvez ele convencia, tinha as palavras, e realmente tinha. Davi convence eles, e 600 homens começam a caminhar com Davi. Tudo bem até aqui? A Bíblia fala e relata que esses 600 homens eram valentes, os 600 valentes de Davi. Quem já escutou sobre isso? 600 homens, 600 soldados que seguiam a Davi. Já vou chegar, tá? Mais um pouquinho. Nessas fugidas, imagina só, Davi fugindo com 600 homens, de vilarejo em vilarejo. Não era um homem a se esconder numa casa, eram 600 homens, com famílias, com crianças, com esposas. Inclusive Davi tinha 2 esposas, filhos, e ele tinha que, de cidade em cidade, se escondendo. Mas não só se escondendo, Davi tinha que também batalhar e vencer algumas batalhas pequenas, porque ele precisava se manter, ele precisava de recurso, ele precisava de animais. E de onde que ele tirava isso? De pequenas batalhas. Davi encontra um lugar, e aqui a gente começa a história que está em... Não precisa abrir comigo, tá? Vai chegar o momento que a gente vai abrir. Que está em 1 Samuel capítulo 30. Davi, ele encontra um lugar chamado Ziclag, um vilarejo chamado Ziclag. E ali ele fica por 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Imagina só, sendo perseguido por 1 ano e 4 meses, a parte os outros meses que estavam em outros vilarejos. E você aí achando que está sendo perseguido pelo governo, porque não te dão visto, porque não te dão nada. 1 ano e 4 meses nesse lugar. Vai saber quanto tempo Davi estava sendo perseguido. E não nos esquecemos que Davi tinha uma promessa, uma palavra, que seria o rei de Israel. Davi chega ao lugar, esse lugar chamado Ziclag, e ali estão seus filhos, ali ele fica por 1 ano e 4 meses. E, irmãos, escuta, Ziclag, tá um pouquinho difícil de falar. Ziclag não é o começo da história, não é Belém.
onde começa a jornada, mas também não é Jerusalém, onde é o final, o destino, a promessa de Davi. Ziclag está no meio. É o intermédio, é intermediário, é aquele lugar, irmão, que você é treinado, é o lugar onde você é perseguido, é o lugar onde talvez você não escuta muito a voz do Senhor. Esse é o lugar de Ziclag. É o lugar que você está, você sabe que é temporário, porque você não veio, você não nasceu aí. Você não veio desse lugar, você não tem a cultura desse lugar, você não tem as mesmas comidas e tudo, mas você sabe que também não é o lugar que você vai ficar aí para sempre. Você sabe que tem uma promessa, e entre o começo da promessa e o destino, que é o final da promessa, você precisa passar pelo intermédio. E neste ponto que Davi estava. E é um ponto difícil, irmão, porque é um momento de espera. E eu vou te falar, século 21, 2024, o que nós não sabemos mais fazer é esperar. Até quando a internet cai, irmão, a gente já se revolta por alguns minutos. A gente não consegue mais esperar. Se um vídeo trava, a gente não consegue mais esperar. A gente reinicia, apaga o aplicativo, volta, porque a gente não tem espera. Ziclag é lugar de espera. Estão comigo? Ziclag é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento, é lugar de batalhas também, batalhas de ir a algum lugar cansativo, lugar de trabalho. Esse é Ziclag. A questão é que eu sei, talvez, irmão, e todos nós recebemos palavras, todos nós recebemos talvez você não recebeu de um pastor ainda, ou de um profeta, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Deus tem uma assignação, Deus tem um destino para você. Amém? Posso crer? Amém? Você tem um destino. Talvez você não está claro desse destino, mas de algo é certo, você está no meio. E entre o começo e o fim, nós precisamos entender que nós não podemos parar. Porque se eu tenho a promessa de ser próspero e ter uma empresa próspera, irmão, no meio você tem que trabalhar. Não tem como parar. Eu não posso casar-me com o futuro, com o destino e divorciar-me da realidade. Estão comigo? A tua realidade hoje, se é Ziclag, irmão, e eu creio que alguns estão aqui vivendo essa realidade, não tem como casarmos só com o final. Não tem como nós só projetarmos o final. Você foi chamado para as nações, mas alguma coisa você precisa fazer para chegar lá, irmão. Não paramos, não podemos parar. Davi não parava. E a história em 1 Samuel capítulo 30 começa dizendo: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado. Escuta. O único lugar que um refugiado tem como segurança é a sua casa, o lugar que ele está. Davi e seus 600 homens valentes estavam batalhando, saíram de campanha a batalhar, a conseguir alguns recursos por 3 dias. Quando eles estão chegando nas colinas e vendo, eles veem de longe uma fumaça preta, uma fumaça negra. Então eles vão se acercando e eles percebem que aquele pesadelo que eles tiveram ao olhar a fumaça era realidade. O único lugar que eles tinham como segurança, onde as suas famílias estavam, seus filhos estavam, onde eles poderiam descansar, onde eles poderiam ter um tempo de refrigério e poder dormir, deitar a cabeça, neste momento estava destruído. Quando eles chegam, um bando de amalequitas selvagens destrói toda a cidade. E não só destrói toda a cidade, mas eles levam as filhas, os filhos, eles levam as esposas cativo. Consegue imaginar isso?
Porque são situações que aparecem na nossa vida sem esperar. Eles eram selvagens, eles não cumpriram os ritos de guerra que existiam. Não tem como atacar um vilarejo sem soldados. Não podia. Mas eles não estavam nem aí. Eles atacaram. Então os soldados chegam ali naquele lugar, naquela vila toda destruída, em meio a cinzas, destroços. E eu imagino Davi correndo a sua cabana, a sua casinha ali, onde ele estava, onde ficavam as suas esposas e os seus filhos. E ele tentando tirar os escombros para ver se encontra algum corpo. Mas ele não encontra. Então os soldados fazem o mesmo e eles percebem que todos foram levados cativos. Todos. Cansados, desesperados. Neste momento são situações, são notícias, são coisas que acontecem na nossa vida, inesperadas. E tira a gente, tira o nosso chão, rebenta o nosso chão e a gente fica sem saber o que fazer. Os soldados então começam a murmurar, começam a se desesperar. E a palavra diz a ponto deles quererem apedrejar a Davi, porque colocam culpa em Davi. É óbvio, ele era o líder. Ele era o líder, o futuro rei. Eles seguiam a Davi. Então, Davi senta. Eu imagino Davi sentado nos escombros da sua casa. E ele começa, ele começa a chorar. Chorar de desespero. E neste momento, essa palavra também é para quem não tem um amigo, uma palavra, alguém que possa vir e te dar uma palavra de refrigério, porque Davi não podia compartilhar aquilo que estava no coração dele para os seus subordinados, porque não tem como um líder abrir o seu coração para um subordinado. Como que um líder que está liderando tudo isso, como que ele vai abrir o coração e desesperar junto com os soldados? É conflito de interesse. É igual um marinheiro, um capitão do barco se desesperar. E como que ficam os marinheiros? Estão comigo? Neste momento Davi está sozinho. No intermédio, não era o começo, não é o final. Sem nada. Davi apesar da perseguição, ele se vê agora, a perseguição já não é mais nada para ele, porque tomaram o que ele tinha mais de valor. São notícias que chegam do Brasil. Seu pai faleceu, sua avó faleceu. Filho, estamos falidos aqui no Brasil. São notícias que chegam e nos pegam de surpresa. Teve um acidente, fulano está no hospital. Não é uma notícia que nos prepara, não é uma notícia que chega como se alguém está enfermo, e a gente sabe que talvez está numa condição ruim, a gente já espera que algo ruim aconteça, mas não, essa foi surpresa, e isso acontece no meio do caminho. Estão comigo? Neste momento, Davi está sentado nos escombros. E a palavra diz, no capítulo 30, versículo 6, e diz assim: Davi, profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora olha o que diz aqui o restante. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia! A minha pergunta é: como que ele fez isso? Como que ele fortaleceu-se no Senhor, numa situação que ele já não tem força para fazer? Como que ele se fortaleceu no Senhor, neste momento, no momento de maior desgraça, no momento de destruição da sua vida? Como ele se fortaleceu, irmão? E eu imagino que Davi
talvez a sua harpa que estava entre os escombros, porque Davi era um adorador. Eu imagino que Davi, ali naquele lugar de destruição, entre os escombros, ele possivelmente louvou o Senhor, possivelmente ele cantou e adorou o Senhor. E eu imagino que alguns 2 anos antes, mais ou menos, desse episódio, Davi vence um rei chamado Abimeleque. Em Salmos capítulo 34, Davi escreve um canto, 2 anos antes desse episódio. Eu chuto aqui, irmão, que Davi cantou essa canção. Salmos capítulo 34, e diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Engrandeçam o Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Davi, enquanto cantava, engrandeçam ao Senhor comigo. Os soldados param e dizem: ei, ei, ei. Davi começou a cantar. Engrandeçam o Senhor comigo. Junto exaltemos. Esse é muito lindo. E diz: engrandeçam o Senhor comigo. Irmão, deixa eu te dizer algo. O louvor, ele é a língua universal da fé. Quando você começa a louvar ao Senhor em meio... Escuta, não é louvar ao Senhor nos tempos do começo, quando você recebe a profecia, aleluia, glória a Deus, recebi a profecia. Não é louvor e se alegrar neste momento, não é entregar o seu louvor aqui, não é no final, quando você cumpre o seu destino e tem a coroa na sua cabeça. Louvar ao Senhor é em todo o tempo, é no tempo do começo, é no intermédio, é no final, é quando tudo parece destruído, é quando tudo parece que não tem fim e você está no fim do poço. Este é o momento de engrandeçam ao Senhor comigo. Está comigo? Levanta o aplauso ao Senhor. Escuta. A palavra diz: engrandeçam o Senhor comigo. Não é que Deus tinha que se engrandecer para Davi. É Davi que tinha que olhar Deus de uma outra maneira. Se você olha para uma estrela de onde você está hoje, ela é pequena, mas se você olha diante de um telescópio, essa estrela é gigantesca. O que nós temos que mudar agora é a nossa perspectiva diante dos nossos problemas. Ou você olha a sua dívida grande, ou você olha o seu problema grande, ou você olha a sua situação do seu casamento grande, ou você engrandece e coloca a lupa diante do Senhor para que Ele seja grande. Estão comigo? Neste momento, os soldados começam a se fortalecer. Porque, irmão, uma coisa é certa: quando alguém, um homem ou uma mulher, começa a levantar um louvor em meio a problemas, essa pessoa é fortalecida no Senhor. E não somente essa pessoa vai ser fortalecida, mas todos que estão à volta dele. Então os soldados começam a observar, os soldados começam a se fortalecer uma vez mais, e todos começam: levantemos o louvor ao Senhor, engrandeçam o Senhor comigo. Davi louvando, adorando ao Senhor no momento de catástrofe. Neste momento, Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, eu devo ir atrás desse bando de amalequitas, desgraçados.
Devo ir atrás deles, eu vou ter a vitória. E o Senhor diz, sim, vá, persiga-los. Você vai ter a vitória. Ele junta os 600 homens, fortalecidos por aquele canto, por aquele louvor. Eu imagino, tá? Isso não está exatamente escrito, mas eu imagino que isso aconteceu. E Davi vai em busca dos amalequitas, resgatar a sua família, resgatar todos os familiares daqueles homens. E diz o seguinte, no versículo, no versículo 9. E diz assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, aonde ficaram alguns. Não, peraí. Vamos entender aqui, peraí. 600 homens, possivelmente 600 mulheres. Filhos, porque eles tinham muitos filhos. 600 homens chegaram a um ribeiro de Bessor. 200 ficaram. 400 seguiram. Você está brincando, não é possível. Tem alguma coisa aqui que não tem explicação. Como é que 200 homens, depois de ter perdido a sua mulher, perdido seus filhos, chegam a um ribeiro? Irmão, de verdade, olhando no mapa antigo, ribeiro de Bessor era um riozinho, um córrego para pescar a traíra. Não era nada. Como é que 200 homens valentes de Davi não atravessaram e foram em busca da sua esposa? Vocês estão comigo? E aí, irmão, eu volto para o começo da mensagem. Uma gotinha basta para transbordar e você querer jogar e desistir de tudo. É algo tão pequeno, mas você já não está aguentando mais. Você já está no seu limite. E aqueles homens não vieram do shopping fazendo compras. Aqueles homens não estavam num piquenique. Aqueles homens estavam em batalha por 3 dias. Caminharam uma longa jornada de frio no deserto à noite, de calor intenso durante o dia, para regressar a casa. E o que eles mais queriam era ter uma noite de amor com a sua esposa, um bom banho, tirar o sangue, talvez dos inimigos que estavam no corpo, abraçar os filhos, ter um tempo com os filhos. Aqueles homens sofreram de uma forma tão grande que atravessaram um riacho, um pequeno córrego. Já não. Eu tiro a toalha, eu jogo a toalha e eu não aguento mais, me tira desse ringue. E sabe, escutando assim, irmão, é fácil a gente julgar. É fácil. E nós cristãos temos a mania de julgar. Porque a gente vê um irmão parando com tudo, a gente vê o irmão saindo dos grupos, a gente vê um irmão não vindo na igreja, parando de servir, e nós achamos que temos alguma coisa, algum poder, para poder julgar e entender o que ele está passando. Nós achamos que é muito fácil exortar, podemos chegar nele, nessa pessoa que já não aguenta mais, por uma gotinha, e dizer: ei, vamos, levanta dessa cama, vamos, repita as palavras comigo aqui, em nome do Senhor Jesus. Não é assim, irmão, não é assim. Existem cientificamente coisas no nosso cérebro, algumas faltas de vitaminas, falta de nem lembro a palavra agora, mas você já entendeu, que faz a gente não sair da cama.
A depressão está batendo na porta. A tristeza já está tomada. Nosso coração já está escuro de tristeza, de choro. E a depressão, frustração. E nós achamos que temos o direito de exortar o irmão num momento desse, sem conhecer a história, sem conhecer as batalhas, sem conhecer de onde ele veio, o que ele está fazendo, para onde ele vai, sem conhecer o destino. Nós sabemos que ele está no meio, mas para onde ele vai, de onde ele veio? Alguns ousam dizer: irmão, você tem algum pecado oculto para isso acontecer? Me dá vontade de dizer: Senhor, leva ele agora, porque senão eu vou para o inferno, mas eu assassino. Esse é o momento que é estranho ouvir isso de um homem, de homens valentes, que não querem lutar mais pela sua família. É estranho. Mas eu já escutei muita história, irmão, de uma mãe que tem o seu filho drogado e ela já fez de tudo, já pagou as melhores clínicas, já fez de tudo com o seu filho. Chega um momento que ela diz: eu não aguento mais, eu desisto. Ou aquele casal que já está no limite e a mulher quer separar, e já tentei todas as terapias, já tentei todos os pastores, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo mais lutar pelo meu casamento. Esse tipo de situação, irmão, acontece com qualquer um. Agora, o que nós temos que atentar é na atitude de Davi. Davi, como um bom líder e exemplar líder, os deixa ficar. Davi não os exorta, Davi não os exclui, Davi os deixa ficar nesse riacho pequeno. Isso mostra que Davi realmente conhecia os homens. Davi não ignorou todo o tempo de batalha, porque uma coisa é certa, irmão: se 400 homens atravessaram, porque esses 200 também poderiam atravessar. Davi teve que reorganizar o seu batalhão, reorganizar o pelotão com 400 homens, reorganizar a estratégia de batalha. Atravessaram o ribeiro. E conta a história que Davi foi e massacrou os amalequitas. Massacrou. E nesse estado, irmão, é até difícil falar de púlpito, porque parece cena de filme de terror. Mas ele deve ter arrancado a cabeça de todo mundo. Imagina comigo. Aí vamos junto. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui na nossa história. E quero que as mulheres imaginam comigo uma situação. Ok? Imagina, minha irmã, você numa vila, num vilarejo, cuidando dos seus filhos. Então chega um bando de mercenários, malandros, pegam você, pegam seus filhos e levam presa cativa, escravas. Seu esposo não estava lá, ninguém estava lá, seu marido, seu noivo, seu namorado, não tinha ninguém para proteger você. E leva você, e você está presa, chorando, já sem esperança de vida. Então, como um filme americano, essa mulher, você, vou colocar você aqui, você escuta a cavalaria chegando. Dá para escutar a cavalaria? Cavalaria, está certo? Cavalaria. Obrigado. A cavalaria chegando. E vem a cavalaria chegando. Ah, meu Deus, glória a Deus, é hoje, vou ser liberta. Então, entra alguém, um amigo do teu esposo, entra naquela cabana e tira você, arranca as algemas, a corda ali. E esse homem se parece com o Thor do filme da Marvel. Ele diz:
Vamos, minha amiga, suba aqui no cavalo, suba aqui no camelo, não se preocupe, eu vou cuidar de você. O quê? Onde está meu marido? Não, o teu marido está descansando lá no riacho. Daqui a pouquinho a gente vai para lá. Não se preocupe. Irmão, 200 esposas desesperadas para encontrar o seu marido. Você pode imaginar comigo? Só abrindo um parênteses aqui, porque isso é loucura. 200 esposas esperando o marido resgatar, ser o resgatador da situação. Mas tudo bem, elas veem ali outras mulheres sendo resgatadas, ok, foi uma ordem de Davi, que é o nosso líder, ok, tudo bem. Davi volta, fechando parênteses agora, Davi volta agora com 600 mulheres, no mínimo 1.200 meninos e meninas, crianças, não sei se algumas sogras, talvez algumas sogras, com certeza. Davi chega lá no ribeiro e está lá. O pelotão descansando. Brincadeiras à parte, mas eu imagino eles deitados. Você consegue imaginar comigo? Deitados, esperando. E chega 400 soldados, suados, com sangue no corpo, depois de ter salvado, arriscado a vida para salvar as esposas dos companheiros. Eu consigo imaginar, irmão, a frustração desses 400 homens que saíram para batalhar, e a frustração deles e a indignação era tão grande que eles chegam a Davi e diz: Senhor, eles não merecem a divisão dos bens, eles não merecem a divisão de tudo que nós conseguimos ali, do ouro, da prata, dos animais, eles não merecem. Nós saímos a batalhar, esses homens ficaram aqui parados, 200 homens não fizeram nada. É entendível ou não? Claro que é. Claro que é entendível. Mas Davi, com a sua liderança e atitude, ele dignifica aqueles 200 homens. Ele diz: não. Todos os bens vão ser repartidos igualmente. Todos os bens, irmão, deixa eu dizer algo. Nós, como cristãos, eu já falei, temos algumas manias. E uma das manias é que nós excluímos as pessoas. Nós achamos que porque a pessoa ela se separou, teve um casamento arruinado, ela já não é digna mais de frequentar a minha casa. Ela já não é mais digna de frequentar o meu grupo, o meu GC da minha igreja. Aquela pessoa que o filho está perdido, o filho, não sei, é um mau exemplo. E nós achamos que nós temos o direito de tirar a camisa dessa pessoa, e ela não tem mais o direito de participar aonde eu participo. Vocês estão comigo? Esses 200 homens não estavam ali porque eles queriam. É porque não dava mais, eles não aguentavam, não estavam bem emocionalmente. Eles jogaram a toalha. E quantas vezes nós fazemos isso? Excluímos, separamos. Achamos que aqueles que estão no backstage, achamos que aqueles que estão separados, que não estão na linha de frente, não podem receber aquilo que o Senhor tem preparado também. Davi dignificou a vida desses 200 homens, e ele disse ainda assim, eles ficaram para trás para cuidar da bagagem. Que bagagem? Que maleta? Não tinha maleta, não tinha bagagem. Ai, Roberto, perdão.
Era espanhol. Agora sim. As 200 esposas estavam felizes. Davi dignificou, Davi elevou o nível. Davi entendeu que quem ganha uma Copa do Mundo não são só os 11 jogadores que estão jogando, mas é aquele que entrega água, é aquele que, o massagista, é o treinador, é aquele que bola, faz as estratégias, aquele que joga a bola, que só está treinando. Irmão, se você acha que você... Essa mensagem é para você que está cansado. Essa mensagem é para você que acha que você não tem direito a receber, que nada, que ninguém te vê, que nada, você acha que você não tem direito a receber nada. Essa mensagem é justamente para aqueles que estão no backstage, para aqueles, eu imagino, irmão, imagina Paulo chegando, o apóstolo Paulo chegando no céu, e dizendo, aqui está o seu galardão, aqui está a sua recompensa de todo o trabalho árduo que você fez no céu. E eu imagino de verdade Paulo dizendo, ei, calma, eu tive tantas pessoas que me ajudaram com oferta, eu tive tantos intercessores que estavam nas suas casas, longe de mim, orando por mim, eles também têm direito de receber aquilo que era supostamente para mim. Aquilo que o Senhor preparou para a comunidade é para todos. Estão comigo? Davi trouxe dignidade mais uma vez para esses homens. Davi conhecia, não foi só os 400 homens, foi os 200 também, ele conhecia o histórico, eles batalharam juntos, eles entregaram a vida por Davi, não foi por causa de um episódio que eles não tiveram direito agora de receber esses bens e repartiram. Escuta, a palavra diz que depois desse episódio virou uma lei, além de Davi ter feito isso, ainda virou uma lei aqui, na qual até hoje é cumprida. Antigamente só os soldados recebiam as porções de guerra, hoje já não, depois desse episódio já não, até as mulheres começaram a receber uma parte de tudo isso. Davi entendeu o conjunto, Davi entendeu o que é ser igreja. Eu creio, irmão, que esse é o momento de você ganhar forças. O momento de intermédio, o momento do meio, é momento de preparação, mas é de ganhar forças. Se você está cansado, irmão, você tem que parar. Se você está cansado, você tem que parar. Descansa no Senhor. Louve o Senhor. Adore ao Senhor. Amém? Está comigo? Esse é o momento de louvor ao Senhor. Eu quero agora orar, você pode ficar de pé comigo. E eu quero primeiramente abençoar e orar por todos aqueles que estão no backstage. Por todos aqueles que estão separados na sala do Kids. Estão lá numas outras salas. Aqui nessa igreja é um pequeno lugar. Mas eu quero abençoá-los a todos, porque não é porque eles não estão aqui com o microfone na mão, na linha de frente, que eles não têm direito ao mover e à bênção que o Senhor tem derramado sobre este lugar. Comece a orar agora, irmão, comece a colocar aquilo que o Senhor tem colocado diante na tua vida, referente ao que nós falamos aqui sobre o cansaço. Se tem algo na tua vida agora que você deseja parar, entregar diante do Senhor, comece a orar agora. Comece a entregar a sua vida agora diante do Senhor, dizendo: Senhor, até aqui deu. Aqui eu vou tirar a toalha, eu não aguento mais. Senhor, eu entrego essa situação. Eu entrego agora, Senhor, porque só Tu pode fazer o milagre. Só Tu tem poder, só Tu tem as palavras de vida eterna. Só Tu, Senhor, tem a vitória, Senhor, na Tua palavra, na Tua boca, Senhor. Só o Senhor pode me fazer vencer as batalhas. Nós entregamos agora, Pai, a nossa vida em nome do Senhor Jesus.
Senhor, nós profetizamos agora, Senhor, um destino grandioso para cada um. Pai, que o Senhor comece a liberar agora os caminhos para que eles alcancem o destino. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escuta algo, irmão. Sem prova não tem história. Sem prova não há história. Se é momento de prova, nós vamos vencer. Se é momento de prova, nós vamos batalhar. Nós vamos fazer história. Em nome do Senhor Jesus. Essa história serviu para gerações e pós-gerações, irmão. Talvez você nunca escutou uma mensagem sobre essa história. Nem eu escutei. Mas uma coisa é certa, irmão, tudo que nós fazemos não é para nós mesmos. Todas as batalhas vencidas não é para engrandecer o nosso nome. E eu acredito que a igreja tem que se levantar, você tem que se levantar como um homem e uma mulher que vai abraçar as pessoas cansadas. Porque senão não tem sentido nós fazermos igreja. Não há sentido sermos igreja só para pessoas fortes. Igreja é lugar de pessoas cansadas. E aqui nós ajudamos e fortalecemos uns aos outros. Você está comigo? E se você está cansado, se você está se sentindo fraco hoje, irmão, eu te convido a vir aqui na frente agora. Vem aqui e entrega para o Senhor. Se tem alguma situação que você está a ponto de jogar a toalha, vem aqui na frente, louve ao Senhor. Como eu vou fazer isso? Fale com o Senhor agora. Cante um salmo agora. Engrandeça ao Senhor agora. Vamos, não precisa ter banda aqui para você levantar a tua voz. Levanta a tua voz em adoração. Comece a engrandecer. Engrandecer ao Senhor comigo. Louvemos juntos o seu nome. Tu és grande, Senhor, na nossa vida. Senhor, e agora nós diminuímos, Senhor, todos os problemas, porque sabemos que Tu és maior que qualquer coisa, Tu és maior que os nossos problemas, Tu és maior, Senhor, que as situações que estão à nossa frente, Tu és maior que a destruição, que a desgraça, Tu és maior, Senhor, que qualquer roubo, que qualquer falência, Tu és maior que qualquer separação. Nós oramos agora, para que o Senhor intervenha agora na minha vida. Rabassi candarabaxo. Rababasso e quererere candarabassi. Rababashi de candarababasso de quererere. Rababashi de quererere bababasso de candarababasso de quererere. De candarababasso de quererere candarababasso de quererere bababasso. Algo que nós não podemos esquecer é que nós temos uma longa jornada ao nosso destino, irmão. As vitórias, as derrotas, as provas não vão nos parar. O nosso foco é em Jesus. Eu quero dizer algo, irmão, presta atenção. O povo, na época de Jesus, estava cansado de uma religião, estava cansado de um peso, um jugo tão forte para agradar ao Senhor, até que aparece um homem chamado Jesus Cristo, que vem e ele diz: venham a mim os cansados, que eu vos trarei descanso.
Agora é o momento de você se acercar, ir até Jesus Cristo. Ele é o nosso Davi, Ele é o seu Davi, Ele é Jesus Cristo, Ele é o teu Salvador, que vai trazer descanso, vai trazer alegria em meio às provas, vai trazer refúgio em meio às provas, refrigério em meio às provas. Se você quer, levanta um aplauso ao Senhor. Aleluia! Eu acho que pode ser mais forte, irmão. Aleluia! Meu Deus, obrigado, Pai. Aleluia. Escuta. Eu sinto que tem pessoas que estão hoje na beira do ribeiro de Besor. Eu sinto que tem pessoas que estão paradas na beira do ribeiro. Irmão, se você está se sentindo parado na beira do ribeiro, escuta algo, irmão. Permaneça de pé e venha à igreja. Porque aqui tem pessoas que já passaram pelo ribeiro. É mais ou menos como os alcoólicos anônimos. Você não entra no Alcoólicos Anônimos já limpo do álcool. Igreja é lugar para nos fortalecermos. Igreja é lugar para nós ajudarmos uns aos outros. Quero orar para nos despedirmos. Tem algum recado? Sexta-feira vai ter um evento aqui. Amém. Então, antes de despedir, eu preciso fazer uma oração. Glória a Deus. Amém. Deixa eu fazer uma oração, uma última oração, amém? Estão comigo? Coloca a mão no teu coração. Vamos junto. Senhor, nós estamos aqui, Pai, agora declarando que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós estamos aqui como igreja, Pai. E talvez, Pai, assim como essa palavra do Senhor nos mostrou, talvez eu esteja como esses 200 soldados. Talvez eu esteja como Davi, no meio, no intermédio, passando por provas e dificuldades, Pai, que tem me pegado de surpresa e eu não tenho mais forças, mas eu sei que no Senhor eu tenho força agora. Eu sei, Pai, que eu consigo refrigério e descanso no Senhor. E eu posso confiar no Senhor, e eu posso ter fé que o Senhor vai vencer as batalhas por mim. Senhor, eu entrego agora a minha vida, nós entregamos a nossa vida agora diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso libertador, é o nosso refúgio, é o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, ou ouviu essa oração, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que fez essa oração, quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão, amém, glória a Deus. Então essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para você. Recados, já quero despedir. Sexta-feira a gente vai ter um evento aqui um pouco diferente no Legacy. É um stand-up cristão. Não vai ter palavrão, pelo amor de Deus, gente, não vai ter palavrão. É totalmente cristão. Mas é um stand-up, a gente tem que rir, não é verdade? A gente tem que se divertir. Não é só de momentos difíceis, né, que a gente tem que passar, mas vocês precisam fazer inscrição, tá? Tem lá no Instagram da igreja, você tem um link do Legacy, coloca Legacy Sarasota, eu nem lembro o nome do rapaz, Douglas de Lima, ele está bem famoso no Brasil, e você precisa fazer inscrição para vir aqui, não vai pagar nada, é só para a gente reservar o lugar, porque pode ser que tenha superlotação, amém? E o outro recado é a reunião de homens no sábado, amém? Cadê? O Maximus, vai estar o pastor David de Melbourne aqui, vai ter, falo que vai ter no final ou não? Falo? É que se eu falar eles vão vir. Então, vai ter picanha.
Não era para falar, eu acho que eles tinham que vir por... Próxima quarta-feira, pastor Marco de Tampa. Nosso pastor lá de... Que ele é do Fé? Não, do Hope. Pastor do culto Hope. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, irmão. Vamos orar e despedir. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Jesus, pelo teu mover. Pai, nós voltamos agora para nossas casas, para nossas camas, Pai, sabendo que o Senhor vai nos trazer esse refrigério e vamos dormir bem. Nós, Senhor, agora voltamos para casa debaixo da Tua graça, da Tua asa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe os nossos filhos, abençoe as nossas famílias, nossas esposas, maridos, Senhor, abençoe-nos, Senhor, a todos que estão aqui, todos presentes, os pastores, líderes dessa casa, servidores dessa casa, voluntários, Pai, nós abençoamos todos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Um grande abraço. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de